Fala, galera. Bom ou não? Vamos trabalhar hoje os movimentos que são considerados, dentro da história brasileira como movimento separatista. Primeira coisa que a gente tem que entender, o movimento separatista, ele se propõe a fazer uma revolução, ou seja, existe aí um movimento de tentativa de sair do processo, Eu quero fazer uma revolução, eu quero deixar de ser participante do território português. Ou eu não quero mais ser governado ou administrado por Portugal. O movimento separatista tem essas questões aí para serem elencadas, tá? O movimento separatista brasileiro, ele vai ter duas nomenclaturas no primeiro momento, que é a Inconfidência Mineira e também a Inconfidência ou Conjuração Baiana. São esses dois. Mas para a gente poder entender melhor esses dois movimentos, nós precisamos entender algumas outras coisas que pairam no imaginário brasileiro, principalmente no final do século XVIII, que é quando eles vão acontecer. É importante, então, a gente compreender os anos de 1789, é importante a gente compreender a ruptura do próprio Marquês de Pombal, que é o líder mais moderno que Portugal já teve na direção do processo colonial, para a gente se propor a estudar esse caso aqui, tá? Então, dentro dos movimentos separatistas, nós vamos ter que estudar um negócio chamado contexto. Nós precisamos contextualizar isso. E o contexto disso aqui, sem sombra de dúvida, é o famoso período pombalino, tá? E aí, dentro do período pombalino, que vai começar em 1750 e vai aí até mais ou menos 1780, no período pombalino, nós necessariamente precisaremos compreender que houve alguns avanços, porém houve alguns retrocessos. Por que o Pombal, o Marquês de Pombal, um déspota esclarecido, digamos assim, foi chamado para administrar a coroa portuguesa? Porque Portugal estava passando sérias crises econômicas. O ouro brasileiro, gente, já não era mais tanto assim um ouro gigantesco para dar conta do Estado português. E aí eu quero chamar vocês a uma reflexão aqui comigo. Quando nós estamos falando de Europa, presta atenção. A Europa, e aí nós estamos recortando Portugal, eu quero que vocês entendam o seguinte: o Estado português, ele é composto por uma sociedade de nobres. E nós sabemos muito bem como funcionam os estados conservadores via nobreza. Um estado conservador via nobreza, ele ressignifica, ou ele realoca, ou ele coloca, ou ele aponta, ou ele determina que nós tenhamos uma divisão de sociedade aqui. Que aqui estão os pobres e aqui em cima estão os nobres. A diferença ali é do rei e da nobreza. Um é mais nobre que o outro. E esse estado aqui, essa parte dessa galera, ela é mantida pelo Estado. O que quer dizer isso, Anderson? Quer dizer que toda a riqueza que Portugal extraía do Brasil, então vamos pensar aqui, as riquezas, que Portugal extraía do Brasil era para alimentar esse Estado. Então é muito caro manter um estado de nobres, porque teoricamente a nobreza está no ócio. Ela não produz nada. Compreende o que eu estou dizendo? Então ela vai mamar nas tetas do Estado. Coisas que nós, mortais do século XXI, estamos entendendo na pele como isso funciona. Quando você tem os pobres brasileiros na sociedade atual, e aí já vai uma crítica muito severa, que você inclusive pode usar como enredo para o seu texto na área da redação. Nós estamos vivendo um peso do Estado em tempo de pandemia, porém, quem governa e quem administra esse Estado vivendo às custas da nossa pobreza. E quando eu falo vivendo às custas da nossa pobreza, é porque pobre, ele tem na genética dele um denominador, um gene, um a mais, chamado pagar. Você nasceu, você tem que pagar. Você morreu, você tem que pagar.
Você entrou no mercado, você paga. Tudo você paga. Você pensou, você paga. Ou fede, né? Enfim. Tá entendendo? Então, essa galera paga para que esse Estado sobreviva. Aí você deve pensar assim, professor, mas não uma coerência na sua fala, professor. Como que os pobres mantêm a riqueza do Estado? Gente, alô, os pobres são maioria na sociedade. É maioria esmagadora. Se nós formos pegar os dados que competem, o gráfico de Gini, por exemplo, que é o gráfico que mede a distribuição da riqueza nos países, se a gente fosse pegar os gráficos que geram a lógica da riqueza, da desigualdade social, nós íamos perceber que a maioria, 90% da população brasileira é pobre. Tanto é verdade que os gráficos que determinam a questão econômica falam que 2%, vou colocar 10, tá? Vou colocar 10. 10% da população retém o capital bruto de 90% do capital. Os outros 10% do capital é dividido para os outros 90% da sociedade. Deu para entender aí? Deu, né? Pois é. Concentração de riqueza. Nós vivemos isso em pleno século XXI. Não mudou muita coisa, mas o Estado de Portugal, no período que a gente está tratando, ele suga o Brasil. Aí, o Marquês de Pombal vai ser convidado, então, a ver se ele conseguia dar um jeito. E aí, o Marquês de Pombal chegou e ele resolveu algumas questões. Primeira coisa que o Marquês de Pombal resolveu: proibiu a escravização dos nativos. Olha que coisa que ele fez, gente. Agora, em 1750, ele proíbe que agora nativo não pode ser mais escravo. Ele era inteligente. Sabe o que Marquês de Pombal colocou na sua justificativa? Ô, gente, vocês não perceberam que índio, ele não fica escravo? Você até coloca ele para trabalhar, mas ele foge. Você até coloca ele para trabalhar de novo, mas ele foge de novo. Você já viu a dificuldade que é manter o índio na linha de trabalho porque ele conhece tão bem a mata que ele não consegue ficar preso aqui, vai embora? A gente gasta muita grana para manter a escravização indígena. Alô, vocês estão mané demais. Só que nessa época já tinham quase que dizimado a população nativa como um todo. Nós estamos falando de 1530 até 1750, mano. Para ficar uma conta mais exata, 220 anos. 220 anos de escravização ininterrupta de povos indígenas no Brasil. A sociedade nativa, os povos originários. Mandei para vocês recentemente uma música da MC Souto, falando sobre essa lógica dos nativos. Que doideira, mano. Proibiu, olha que interessante. Está lá vista, baby. Organizou a cobrança de impostos. O que Marquês de Pombal descobriu, gente? Que o ouro estava ficando escasso. Nós tínhamos dois problemas. Primeiro, o contrabando do ouro, que ainda continuava acontecendo. Segundo, que você não encontrava mais ouro como encontrava no Brasil. Você via no Brasil, numa região mineradora, gente, você passava a enxada, podia ir embora e ficar rico a vida inteira. Hein? Parecia capim. Passou 20 anos, você já tinha que dar uma cavadinha. Não dava para sair assim tão rápido, né? Passou 30 anos, você já tinha que fazer cratera, demolir montanha para achar ouro. O que ele percebe? Que com o passar do tempo, a produção aurífera diminuiu drasticamente. Bom, qual era o imposto cobrado? O imposto cobrado até então era o quinto. O quinto e a captação, né, que era por cabeça. O que ele faz? O que o Marquês de Pombal faz? Ele acaba com o quinto. Aí todo mundo pode... Nossa, acabou os impostos. Não. Aí ele cria a finta. Olha como que ele é inteligente. Qualquer estado precisa de um orçamento sério. Ele precisa de uma previsão correta. No quinto, o governo podia ganhar 1 tonelada, como 2 toneladas, como 3 toneladas, como podia ganhar só 100 quilos.
Não gostei do quinto. Eu preciso de uma previsão correta. Quantos que eu vou receber daqui a tanto tempo? Aí ele faz a finta. Por quê? Na finta, ele estabelece 100 arrobas como imposto anual. 100 arrobas equivale a 1.500 quilogramas de ouro. Se você tivesse 5 quilinhos de ouro aí, você já estava feliz na vida, mano. Imagina 1.500 quilos. 1.500 quilos. Presta atenção nas minhas palavras. 1.500 quilos é porque a produção estava escassa. Se ele está cobrando um imposto de 1.500 quilos porque a produção está escassa, vocês já conseguiram imaginar quantos que Portugal ganhava em produção bacana? Então vamos caminhando. E é nessa organização de impostos aqui, ó, que o Marquês de Pombal, ele cria a movimentação que nós vamos conhecer lá na frente como Inconfidência Mineira. Porque quando a finta não for cumprida, vai ser cumprida a derrama. E na derrama, os inconfidentes vão encontrar a junção popular. O que os inconfidentes precisavam? Do apoio do povo. Quando que o povo podia apoiar? Só quando ele sofria a consequência. Quando fosse feita a derrama. Então vamos pensar em prática. O governo vai cobrar o imposto, não recebe os 1.500 quilos. Aí os intendentes das minas, que era o cobrador de imposto, ele passa de casa em casa recebendo. Galinha, porco, o que tiver. Ah, professor, galinha? É, gente, uma galinha nessa época valia em média uns R$1.500. Porque tudo era peso de ouro. Aí. Então você trocava galinha por ouro. Entende? É comestível. Então imagina, levava tudo, boi, cavalo, que tivesse de valor até completar o quê? Os 1.500 quilos de ouro. Quando você pega uma galinha, você está levando gramas de ouro. Entendeu? Olha o tanto de galinha que vai precisar para completar 1 quilo. E galinha é lugar que você ganha dinheiro. Gênero alimentício no Brasil nessa época, principalmente em Minas Gerais, dava muito dinheiro. Porque Minas Gerais não era produtor do seu próprio alimento, tinha que vir de fora. Então, a derrama. Então, o Marquês de Pombal, que veio, né, para criar um modelo mais moderno, uma possibilidade moderna, ele criou as condições para a gente fazer a revolução depois. Além disso, é o Marquês de Pombal que, para organizar melhor a exploração do ouro, modificou a capital, né? Trouxe aí, né, a capital que era em Salvador para o Rio de Janeiro. Quando o Marquês de Pombal fez isso, também ele está concentrando poderes, que é interessante, tá? Tem muita gente que às vezes está estudando essa matéria e vem lá, período pombalino, e fica todo perdido, né? Não, mas que período que é esse aí? É um período interessante, né? No ano de 1763, ó, só estava conferindo o ano. 1763, ó. 1763, a capital sai de Salvador para o Rio de Janeiro. Ô Anderson, por que ele está transferindo a capital? Óbvio, moçada, como que o lugar que mais progride economicamente não tem uma capital lá? É lá que a gente tem que fiscalizar. Então desce a capital para o Rio de Janeiro. A ideia é diminuir todo o roubo que era feito por parte dos mineradores do ouro brasileiro. Entendeu? Outra coisa que ele vai fazer que vai deixar os caras putão é ele acaba com as capitanias hereditárias. Como assim, professor? Gente. As terras são do governo português. Assim, o Estado de Portugal pretende arrecadar com as terras devolutas, né? Porque muitas terras eram improdutivas. Então, é necessário a gente entender esse contexto para que a gente entenda a independência do Brasil dentro dos movimentos separatistas. Uma vez feito isso, nós vamos partir agora para a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana. Isso no próximo vídeo. Beleza?